assunto. Eu convido os irmãos que abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Nós estaremos lendo o versículo... Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. São dois versículos da palavra do Senhor. O Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. Que nos diz assim a palavra do Senhor: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que nos fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Queridos, esse texto sagrado, ele narra uma indagação dos discípulos de Jesus, quando Jesus começa a ensinar por parábolas. Os discípulos fazem essa indagação a Cristo, e Jesus explica que os mistérios do reino dos céus são reservados para aqueles que crêem na sua palavra. E nesse evento, Jesus vai revelar aos seus discípulos grandes verdades espirituais, que tanto foi precisa nos seus dias, quanto são precisas nos dias que estamos vivendo. Verdades essas profundas, que falam ao nosso coração, à nossa alma. E diante dessas verdades, a proposta dessa prédica, dessa noite, é nós sermos levados a descobrir, de acordo com o texto sagrado, os 4 tipos de ouvintes que existem diante dessa narrativa bíblica que Cristo estava ensinando, aonde intitulamos como tema os mistérios do reino dos céus. Podemos observar que essa passagem bíblica, ela faz parte da coletânea, melhor dizer, dos evangelhos sinóticos. Ela está presente tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos, e como no livro de Lucas. Está presente essa narrativa, está presente essa verdade. Iremos nesta noite destacarmos a importância dessa palavra para as nossas vidas, que está diretivamente ligada às doutrinas de Cristo para a sua igreja, aonde ele vai apresentar verdades espirituais, verdade do seu reino, porque podemos percebermos que Mateus, ele fala o reino dos céus, os mistérios do reino dos céus. Marcos vai falar sobre os mistérios do reino de Deus. Lucas também vai falar sobre os mistérios do reino de Deus. Ou seja,
quando se fala o mistério, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus, é a mesma coisa. Então vamos ver e descobrir no texto sagrado algumas verdades importantíssimas para as nossas vidas. Na vida desses 4 ouvintes, que é proposta nessa passagem que Cristo traz para os seus discípulos e revela esse mistério. O primeiro ouvinte que nós iremos falarmos nesta noite, está destacado no texto que nós lemos, é o ouvinte inexperiente. É o primeiro ouvinte que estaremos falando nesta noite. E esse ouvinte, em contrapartida, ele já tem imediatamente um opositor. E Cristo deixa bem claro na narrativa esse opositor. Não necessariamente lermos todo o capítulo para entendermos a importância, porque no decorrer desse estudo vamos focarmos e destacarmos diversos versículos desse texto que traz para nós verdades muito importantes. Então, observamos que, primeiro, está falando de um ouvinte inexperiente. Segundo, tem um grande opositor. E esse opositor, ele imediatamente se apresenta para combater, se opor a esse ouvinte. Se vocês abrirem a vossa Bíblia aí, pode deixar ela aberta e acompanhar comigo. No versículo 19 desse capítulo, que é a explicação, a revelação dos mistérios do céu, aonde Jesus fala com seus 12 discípulos em particular, percebe que essa explicação ele não deu para a multidão. Percebe que essa explicação ele deu para os seus discípulos em particular. E no versículo 19 do capítulo 13 de Mateus, diz assim, observe: e ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Percebemos na revelação que Cristo traz aos seus discípulos que o problema não estava no semeador que estava semeando. O problema não estava na semente. O problema estava na terra que recebeu a semente. E essa primeira terra, Jesus apresentando a revelação dessa terra, que reflete ao coração do pecador, ele está dizendo que é aquele que ouve a palavra, é o ouvinte inexperiente, porque ele ouve e não entende a palavra. É onde eu intitulo o ouvinte inexperiente, porque ele ouve e não entende. Aí o texto vai dizer, e logo vem o opositor, que Mateus, escrevendo para os judeus, ele chama de maligno. Logo vendo o opositor, vindo, melhor dizer, o opositor, esse opositor arrebata essa palavra.
pequena falha técnica. Todos me ouvem, amém? Dá um amém aí. Todos estão me ouvindo? Amém? Então, vindo esse opositor, ele arrebata esta palavra do coração do ouvinte inexperiente. Por que inexperiente? Porque ele não teve nenhuma experiência com a palavra. Por que inexperiente? Porque ele não permitiu que essa palavra trouxesse para ele entendimento, esclarecimento. Então percebe-se que esse ouvinte, ele está vivendo diante de uma oposição, e por isso ele não dá continuidade. Mas é interessante o texto sagrado que Marcos, escrevendo aos Romanos, escreve aos Romanos, no capítulo 4 e no versículo 15, olha que Marcos escreve em relação a essa revelação que Cristo passou para os seus discípulos. Olha que diz o texto: e os que estavam junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e atira a palavra que foi semeada nos seus corações. Marcos, ele estará falando e informando e destacando o que Mateus, ele vai destacar que o ouvinte não entende a palavra. Marcos vai falar que esse ouvinte recebe a oposição e é imediata, ou seja, Satanás se apresenta e arrebata do coração desse ouvinte a palavra, porque ele não entendeu. Aí Lucas, ele traz para nós também um destaque diferenciado do que Mateus não destaca, do que Marcos não destaca. Lucas destaca também algo que os outros não destacaram. Observem Lucas capítulo 8 e versículo 12, que diz assim: e os que estavam junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. Agora percebe o que Marcos vai dizer agora? Para que não se salve crendo. Que isso quer dizer? Que o ouvinte inexperiente, destacado por Lucas, que escreve e fala para os gregos, que o diabo, o opositor, ele arrebata imediato, como disse o escritor Marcos, o evangelista, com um propósito, para que esse ouvinte inexperiente não se salve crendo na palavra. Então percebemos que esse ouvinte, para que ele possa, para que ele alcance a salvação, ele precisa entender, ele precisa aguardar a palavra de Deus. E para isso precisamos entendermos a importância que a palavra de Deus representa para nós. A palavra de Deus
ela precisa estar nos nossos corações. Precisamos guardar a sua palavra, porque temos um adversário, e esse adversário se chama o diabo. Ele vai lutar para tirar a palavra do coração do ouvinte, daqueles que ouvem a palavra, porque esta é a função do diabo. Em João 10 e versículo 10 nos diz que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas antes de terminar o versículo, Jesus se apresenta e diz: eu vim para que tenhas vida e tenha abundância. Tenha uma vida completa. Que isso quer dizer? Vida espiritual, vida sentimental, vida moral, vida física. É uma vida completa. É uma vida que o mundo não pode nos dar, principalmente a vida espiritual, que só Cristo pode nos conceder. E para isso, Tiago, ele traz para nós uma orientação precisa. Logicamente, você tem guardado a palavra de Deus, mas essa palavra desperta em nós essa experiência, que não esteja em nossas vidas as características desse ouvinte inexperiente, que deixa que Satanás roubasse a palavra do seu coração, mas que a palavra do Senhor possa ser a cada dia o direcionamento das nossas vidas, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E para isso precisamos ter esta palavra para vencer o diabo. Lembra-se de Jesus? No capítulo 4 de Mateus, que ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, e ele venceu com a palavra. Então é necessário e é importantíssimo entendermos, como leitores das Sagradas Escrituras, como os ouvintes das Sagradas Escrituras, os mistérios que nos foi revelados das Sagradas Escrituras, nós guardarmos no nosso coração para vencermos ao diabo. Aí Tiago, no seu livro, no capítulo 4 e versículo 7, na sua carta, melhor dizer, ele vai trazer para nós como vencer o diabo. Ele diz assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus é ser obedientes a Deus. E para sermos obedientes a Deus, precisamos sermos obedientes à sua palavra. Sujeitai-vos a Deus, ser desobedientes a Deus, seja obediente à sua palavra. A continuidade do versículo ele vai dizer: pois sujeitai-vos a Deus. Sendo sujeito a Deus, sujeitando a Deus, cria em nós uma fortaleza, não com a nossa força, não com os nossos méritos, não com a nossa capacidade, mas a graça de Deus estará na minha e na tua vida para resistir o diabo. Aí o texto vai dizer: e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Que possamos nesta noite estarmos atentos a esta verdade. Para vencermos o diabo, precisamos sujeitarmos a Deus, ser fortalecido por Deus, refugiados em Deus, para que quando nós nos colocar na disposição de vencer o diabo, a graça de Deus estará em nossas vidas
E não será a nossa força, não será o nosso nome, mas será a força de Deus em nossa vida. Será o nome de Jesus que nos conduzirá à vitória. Você pode louvar a Deus por isso? A palavra de Deus está aí no teu íntimo, está aí na tua vida. Então é necessário crer e guardar a palavra. É a arma para vencer o diabo. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Creia na palavra de Deus. Creia que aquele que tem o Senhor, aquele que é guardado pelo Senhor, aquele que guarda a sua palavra, o que está no Salmo 91, verso 7, não é para estar aberta em uma estante como um talismã, não. Essa palavra estará dentro do teu coração, estará dentro da tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Creia na palavra. Através da palavra temos força para vencer os ardis de Satanás. Podemos observar que Mateus destaca para os judeus o opositor como maligno. Marcos destaca como para os romanos como esse opositor como Satanás. E Lucas destaca esse opositor para os gregos como o diabo, que é a mesma personagem, muda só o título. É o inimigo das nossas almas, que João, ele destaca como ladrão em João 10:10. Então precisamos nos fortalecer para vencer o diabo e não sermos ouvintes inexperientes, que entendemos a palavra, que ela faça parte das nossas vidas. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, vai nos mostrar a fortaleza para vencer o diabo. Olha que diz o texto sagrado: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestis-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Guarde a palavra no teu coração, se alimente dela, que ela possa ser a tua vida diária de meditação, de leitura, e saiba que ela te condiciona a armadura de Deus. E com a armadura de Deus em tua vida, na tua casa, você, meu irmão, você, minha irmã, estará sempre vencendo todas as batalhas contra o seu arco inimigo. Essa armadura de Deus, dando continuidade ao texto, ela vai falar sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, sapatos da paz, escudo da fé, a qual Paulo destaca e diz: o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, minha irmã, se Satanás está lançando seus dardos inflamados sobre o teu lar, as suas flechas malignas, coloca o escudo na fé na frente,
Meu irmão, minha irmã, vocês não são ouvintes inexperientes. Vocês têm Deus, você tem a sua palavra. A palavra de Deus habita em vossos corações. Põe o escudo da fé na frente e será apagado todos os dardos inflamados do maligno, porque maior está contigo do que está no mundo. Ele é o teu Deus, o Senhor, que é a tua força. Chega momento que Satanás vem com toda a fúria, como um mar bravio, para querer destruir a tua casa e a tua família. Aí a palavra de Deus, recorra a ela, vai dizer que o Espírito Santo vai avorar a bandeira ao teu favor, e avorando a bandeira te conduzirá à vitória. Creia piamente que Deus está contigo em toda circunstância da tua vida, que a palavra de Deus habita em você, e habitando em você a palavra de Deus, você tem a armadura de Deus, você tem a verdade, você tem a justiça, você tem a paz, você tem a fé, você tem a salvação, e você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está completo. A armadura de Deus está na tua vida. E além disso, aí entra em ação a prática da palavra de Deus na sua vida, que diz: para você vencer também o opositor, perseverança na oração e vigilância. É completo, amados. Creia que é completo. A armadura de Deus está na tua vida. Se aí na tua vida tem a verdade, tem a justiça, tem a paz, tem a fé, tem a salvação, tem a palavra de Deus, se você está em oração, se você está em vigilância, não temas, não temas, porque aquele que é na tua vida, como está em Isaías 41, versículo 10, Ele é aquele que está contigo. Não te assombre, porque Ele é o teu Deus, e Ele te diz: eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Creia nesta palavra. Não fique assustado, não fique assustada com as ardis de Satanás. Não abata a tua alma, não se proste diante das circunstâncias da vida. Pode o mar estar revolto, mas o teu Deus é aquele que manda que cale tanto o vento como aquele que aquieta o mar. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, e a armadura dele está na tua vida para te fazer vencer e para vencer o diabo. Louvado seja Deus. Olha, observe como que é completa a palavra de Deus no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 6, versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Fica na posição, fica posicionado, meu irmão, fica posicionada, minha irmã. Como é que está o seu quarto de guerra aí? Como está o seu lugar de combate? Você tem orado, você tem pedido, você tem clamado, você tem intercedido? Pode ter certeza de uma coisa, que aquele que clama ao Deus Todo-Poderoso, e aquele que é ouvido por Ele, e aquele que Ele responde, jamais será frustrado, porque Deus é a garantia da nossa vitória. Como diz o salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. É Ele que te faz vencer a guerra, minha irmã, meu irmão, é Ele que te faz vencer a guerra.
Louvado seja Deus. Mas o texto sagrado, dando continuidade ainda, percebemos que Jesus, ele não fica limitado apenas no primeiro ouvinte. Observe o texto sagrado, observe ainda no capítulo 13, o que Jesus vai narrar, os mistérios de Deus sendo revelado àqueles que creem em sua palavra. Aí Jesus vai falar do segundo ouvinte. Esse ouvinte é o ouvinte insustentável, que eu intitulo como o ouvinte insustentável. Falamos primeiro do ouvinte inexperiente, que não tem experiência com a palavra, que Satanás rouba a palavra dele. Agora vamos falarmos do ouvinte insustentável, que até ouve a palavra, entende um pouco a palavra por um tempo. Olha que diz o texto sagrado. Observe que diz o texto no versículo 20: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Observe que esse ouvinte, ele entendeu a palavra e recebeu com alegria. Mas observe o versículo 21, o que acontece com esse ouvinte: mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Observe que esse ouvinte, ele ouviu, ele entendeu, porém ele não sustentou aquilo que recebeu, ele não guardou, não protegeu a joia que recebeu. Observe que esse ouvinte, ele é temporão, ele é insustentável, ele não é sustentável, porque ele é temporão. Vamos ver o que Marcos fala sobre esse ouvinte também. Olha que Marcos fala sobre esse ouvinte, Marcos 4, 16 e 17. Olha que diz: e da mesma forma, os que recebem a semente sobre os predegais, os quais ouve a palavra e logo com prazer o recebe. Ele ouve, recebe e até com prazer. Mas observe o que diz o versículo posterior: mas não tendo raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Agora vamos observar e vamos destacar aqui os detalhes que cada um evangelista narra sobre esta passagem, sobre esta revelação. Olha que diz Lucas capítulo 8 e versículo 13: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebe com alegria. Percebe? Mateus fala com alegria, Marcos fala com prazer, que é sinônimo da alegria, e Lucas agora vai falar que eles recebem também com alegria. Observe que a continuidade do texto, que diz ainda: mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. O texto está narrando esse ouvinte,
o ouvinte insustentável. E cada um faz um destaque. Mateus, falando para os judeus, diz que esse ouvinte se ofende com o opositor. E qual é o opositor desse ouvinte? Porque a princípio ele passou a primeira fase, ele venceu o diabo, porque a palavra de Deus estava nele. Ele venceu. O diabo não conseguiu arrebatar a palavra do seu coração. Porém, esse ouvinte agora tem outro opositor. E esse opositor faz que ele, como fala Mateus, ele se ofende. Marcos fala que ele se escandaliza. E Lucas fala que ele desvia por causa desse opositor. Então é de pouca duração, é temporão. O que levou esse ouvinte a se ofender? O que fez que esse ouvinte se escandalizasse? O que fez que esse ouvinte se desviasse? Que opositor é esse que o texto sagrado destaca? Mateus fala, por causa da angústia, por causa da tribulação, por causa da perseguição. Marcos vai falar que é por causa da tentação e da perseguição. Lucas vai dizer que foi a tentação, por causa da tentação que sobreveio sobre ele. Então ele não soube se dar com a situação. Quem é esse opositor? Esse opositor se chama o mundo. É o segundo inimigo que o crente tem. Esse ouvinte que é insustentável, ele até a princípio venceu o primeiro opositor, que é o diabo. Mas quando chega aqui, quando vem sobre eles as perseguições, as tentações, quando vem sobre ele as tribulações, aí o texto sagrado, cada um vai narrar. Um vai dizer que ele se ofendeu, outro vai narrar que ele se escandalizou, outro vai falar diretamente que esse ouvinte se desviou. Aqui abre para nós uma grande preocupação, porque quantos têm se afastado, quantos têm largado a cruz, quantos têm desistido por causa desse opositor que se chama o mundo. Porque quando estávamos no mundo, nós éramos amigos do mundo. E esse mundo aqui não é o mundo oikomene, não é o mundo cosmo, e não é o mundo gé, que são palavras gregas para a palavra mundo. O oikomene são os habitantes do mundo. Não é esse mundo que estamos falando, não é a pessoa que está à nossa volta, não é isso, não é esse mundo. É os ardis desse mundo, é o mundo Aion, é o mundo que se levanta com a sua cultura, é o mundo que se levanta com as suas glórias, é o mundo que se levanta com seus prazeres, com as suas investidas. E por entendermos a palavra, por entendermos a verdade e sabermos que esta verdade está em nós, precisamos vencer este mundo. A questão desse ouvinte aqui é que esse ouvinte, ele não sustenta aquilo que recebeu. E essa é a nossa preocupação.
precisamos sustentar o que recebemos, para não dar vazão, não entregarmos e nos prostrarmos diante dos ataques do mundo. Um exemplo disso: quantos amigos você tinha quando você não era evangélico, de fazer coisas além à vontade de Deus, e no momento que você entregou a sua vida para Cristo, que a sua vida tradicionalmente mudou, porque agora você não anda de acordo com o decurso do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus. Muitos se afastam, muitos até zombam, criticam, muitos chamam você de crentinho, de crentinha, de bíblia, de quadrado, de fanático. Esses são os ataques do mundo, mas nós não podemos nos prostrar a eles. Nós não podemos sermos vencidos por eles. Na escola, você é colocado em restrição em muitas coisas. Na faculdade, você é deixado de lado porque você é crente, você tem um perfil diferente, você tem uma postura diferente, a sua fala é diferente, as suas atitudes é diferente, e isso incomoda a esse mundo. E aí vem os ataques, aí vem as tribulações, aí vem as perseguições, que vai contra o princípio da palavra que você recebeu, que está no teu coração. Então precisamos entendermos que Jesus, Ele é tão sábio, que Ele abre para nós nas suas sagradas escrituras, para nós não nos determos diante desses ataques, porque Ele está conosco. O interessante é que Ele diz na sua palavra: eis que eu estarei com vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está em nós, e Ele nos faz vencer. Ele te faz vencer. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você ficou triste porque os ataques do mundo te atingiu. Saiba de uma coisa, que o Senhor está contigo para te fazer vencer. Observe que diz João capítulo 15 e versículo 19: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, eu te tirei de lá. Jesus está dizendo: vocês não são mais de lá, vocês não pertencem mais ao mundo, eu arranquei vocês de lá. Por isso é que o mundo vos aborrece. Entenda, guarde a palavra. O Senhor está te dizendo: estão te perseguindo, é porque você não pertence mais ao sistema. Estão te machucando, estão se levantando, é porque você não pertence mais ao sistema das trevas. A tua vida é diferente, o teu proceder é diferente. Não há mais mentira nos teus lábios, há verdade. Não há mais injustiça, a justiça de Deus opera na tua vida. Entenda, a paz de Deus é a paz que o mundo não tem. Lembra que Jesus falou lá em João 14, 27: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Meu irmão, minha irmã, descansa o teu coração. A paz de Deus habita em vós, a paz de Deus habita em vossas vidas.
pode ser o maior desafio que podemos sofrer e passar neste mundo, mas saiba de uma coisa: você vai fazer igual o salmista. Você vai dizer o que está no Salmo 4, verso 8: em paz deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. A tua segurança é Deus, a tua paz é Cristo, e ninguém tira esta paz do teu coração. Não fique atribulado, não fique atribulada com os noticiários, com tantas informações negativas. Saiba que você tem um Deus no céu que te vê, te contempla, é o teu Senhor e está contigo todos os momentos da tua vida. Descansa o teu coração. Não faça igual o ouvinte insustentável. Sustenta aí. Cutuca o teu esposo, a tua esposa, o teu irmão, a tua irmã. Cutuca ele aí, diga: sustenta aí o rojão, porque Deus está em nossas vidas e em Cristo somos mais do que vencedores. Observe que Jesus não nos deixou enganado em relação a isto. Olha que diz João capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Entenda, o Senhor está dizendo: em mim tenhais paz. A tua paz não é o presidente, a tua paz não é o governador, a tua paz não é o prefeito, a tua paz não é o médico, não é o especialista. A tua paz se chama Jesus Cristo, o teu Senhor. Descanse em paz, fique em paz, tenha paz, a paz que Ele te deu. Guarde a sua palavra. Aí Ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Olha o que Ele está te dizendo. Esses dias que estamos passando, Ele falou que nós teríamos. Você tem guardado a palavra? Você tem vivido a palavra? Então continue sustentável. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Continue sustentável. Não seja um ouvinte insustentável. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Não olhe para trás, mas prossiga olhando para cima, olhando para Cristo, o autor e consumador da tua fé. Descansa o teu coração, descansa a tua alma, descansa em paz em Cristo Jesus. Aí Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe que Ele está dizendo? Que Ele venceu. Sabe que Ele está dizendo? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso Ele está dizendo, que Ele venceu. É que Ele estará conosco, Ele estará na tua vida, Ele estará contigo. E em Cristo você vai vencer. Você vai passar, você vai atravessar, você vai chegar. Creia piamente nesta palavra. O Senhor é aquele que está contigo. Ele diz: eu venci o mundo. Ele está dizendo: eu venci o mundo. Se Ele venceu, se você pertence a Ele, se Ele está na tua vida, por que temer? Por que desacreditar? Por que recuar? Não é momento de recuar, é momento de avançar. Não é momento de descrer, é momento de crer.
é o momento de perseverar, é o momento de estar pronto e dizer: Senhor, eu estou aqui, independente do que eu passe, eu vou adorar o teu nome, independente das circunstâncias que eu atravesse, o meu louvor será para ti. Eu te louvo não pelo que eu tenho, que o Senhor me deu, eu te louvo pelo que tu és na minha vida. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Pai, tu és o meu amigo, tu és aquele que é a minha rocha, e em ti estou firmado. Meu irmão, minha irmã, não abra mão do que Deus conquistou para a tua vida. Olha dentro de você, há uma joia que o mundo não tem, que os homens mais ricos do mundo procuram e não tem. Observe esse filho tão pequeno, como que está trazendo tanto desgosto, está trazendo tanta tribulação, principalmente aqueles que têm muito, principalmente os poderosos, diante de um pequeno filho. Olha que afronta está sendo para esses, quantas opressões estão passando. Mas eu quero te dizer que na minha casa, na tua casa, nós não temos fortaleza como eles têm, nós não temos castelos como eles têm, mas temos a presença de Deus, temos a joia que o mundo não tem, e por isso você precisa descansar em paz. Eu preciso descansar em paz. As aflições não podem atingir a tua fé, não pode te dominar, o mundo não pode te vencer, porque Deus é aquele que está contigo todos os momentos da sua vida. Louvado seja Deus. Deus permite que passamos por tribulação. Deus permite para termos experiências. Ele permite para que eu e você tenha experiência. Segundo, para nos fortalecer, para ser uma torre. Ele permite para te fortalecer. Essas lágrimas aí que está saindo do teu rosto não são vãs, estão chegando diante do trono do céu e está te fortalecendo, está fortalecendo a tua alma e te dizendo lá no íntimo do teu coração, como Paulo falou aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Além de fortalecer a tua fé, ela também vem para que viemos reconhecer que somos dependentes de Deus. Somos dependentes. Se você e eu chegamos até aqui, não foi pelas nossas forças, é porque a graça de Deus esteve em nossas vidas. Somos dependentes de Deus. Diga aí com teu coração aberto: eu sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti. Por isso que Deus permite que passamos por tantas coisas. E saiba de uma coisa: tudo contribui. Como diz Paulo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que Ele elegeu pelo seu decreto. Tudo contribui. Pastor, o senhor quer dizer que esse vídeo aí contribui? Contribui. Quantos estavam fazendo da Bíblia de tantas coisas alheias? Quantos que estavam ferindo a santidade de Deus, blasfemando abertamente, em massas, contra o princípio bíblico, no carnaval, nas paradas, nos movimentos, esquecendo que Deus, Ele é justo, esquecendo que Deus é justiça, ferindo a santidade. Tudo contribui, tudo contribui. Até esse mal que veio contribui
porque fará que muitos saibam de uma coisa, que no céu existe um assentado em um sublime trono, que governa sobre todos os governantes do mundo, que todos os habitantes do mundo são para ele como um gafanhoto, que ele é dominador no céu e na terra, e todas as palavras que o homem proferir com seus lábios dará conta em juízo diante do seu trono. Tudo contribui, e pode descansar o teu coração, que o cuidado de Deus está sobre a vida do justo. Louvado seja o seu nome. Já quero ir para o final da parte de hoje. Não dará para nós terminarmos todo esse assunto, é um assunto extensivo, estamos apenas no início dele. Falar dos mistérios do reino do céu é coisa gloriosa e muito profunda. Daremos continuidade, mas observe aqui o que diz Romanos, a epístola dos Romanos, que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, 2-4. Guarde no teu coração, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, não só na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos, escute aqui, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Você pode glorificar a Deus pela tribulação que você passa? Deus está produzindo em você, diante da tribulação, paciência. Da paciência Ele está produzindo em você experiências, e através da experiência está produzindo em você esperança. Mas deixa eu falar uma coisa, não ore pedindo a fé de Jó não. Quantos que ora, Senhor me dá a fé de Jó? Para você ter, ou melhor, você ter a paciência de Jó, como muitos pedem, você estará passando as tribulações que Jó passou, porque a tribulação produz a paciência. Então não peça não a paciência de Jó não, você está orando errado. Peça a graça de Deus na tua vida. Tudo é pela fé e pela graça. Diga: Senhor, me dê graça por esse momento que eu estou passando, me dê graça para superar, me dê graça para eu ter paciência, ter experiência e criar em mim esperança de um gozo eterno. Vamos finalizarmos, mas chama a atenção de vocês ainda para um texto sagrado, melhor, 2 textos sagrados, e vamos finalizarmos. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 7-9, primeiro texto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso que o teu vaso é de barro, por isso que o meu vaso é de barro. Não tem aparência nenhuma no estético, no exterior, mas a excelência está dentro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Escute aqui, o crente pode ser atribulado, mas não angustiado. Não aceite angústia na tua vida, não aceite. Se ela está chegando perto, clama a Deus, peça graça a Deus. Você vai ser atribulado, mas não angustiado.
porque o socorro de Deus está sobre a tua vida. Mas não angustiado. Aí o texto vai dizer perplexo, mas não desanimado. Sabe o que quer dizer perplexo? Atômico, indeciso. Você pode até um momento da vida, na tribulação, você ficar sem saber como resolver, como agir. Indecisão, isso é natural, isso é normal. Reflete isso. Podemos ficar perplexo, atômico, indeciso, mas não desanimado. Não desanime, não pare, não se prostre. Você pode ficar até indeciso, mas você não pode ficar desanimado. Perseguido, olha aqui, o que fez que o ouvinte insustentável desistisse. Perseguido, porque não entendeu a joia que estava dentro dele. Não abra mão desta joia, não abra mão da palavra de Deus na tua vida, não abra mão. Perseguidos, mas não desamparados. Você pode ser perseguido, eu posso ser perseguido, mas não desamparado. Não se preocupe o que dizem ao teu respeito, não se preocupe o que falam ao teu respeito, o que pensa ao teu respeito. Fique o que Deus falou ao teu respeito, fique o que Deus pensa ao teu respeito e basta. Tem pessoas que ficam preocupadas. Muitas vezes chega: ah, pastor, estou falando do senhor. Ah, pastor, estão dando indireta no Facebook. Ah, pastor, estão dando indireta no status deles. Não, fica com isso não se preocupe com isso não. Tira de cena, faça igual a Jó. Lembra de Jó? Jó anulou o diabo, tirou de cena. Pastor, essas pessoas é o diabo? Não, mas estão sendo usadas pelo diabo. Estão sendo usadas. Tira de cena. Não dá ibope para isso não. Não dá ibope não. Descansa o teu coração. O que importa é que Deus falou ao teu respeito. O que importa é o que Deus pensa ao teu respeito, não é o que dizem ao teu respeito. Fica o que Deus te falou, fica o que Deus te prometeu, fica naquilo que Deus disse quem tu és, não o que dizem que você é. Porque a Cristo chamaram até de príncipe de Bezebu, e ele era o mestre. Ele, sendo mestre, foi chamado de príncipe do Bezebu. E nós que somos os servos, o que nos chamarão? Jesus foi perfeito em tudo. Falaram mal dele. E nós que somos imperfeitos, que erramos, que falhamos, imagine de nós. Descansa o teu coração. Perseguidos, mas não desamparados. O Senhor está contigo. Finalizando, abatido, mas não destruídos. Você pode estar abatido, mas não destruído, porque tu tem um Senhor que está sobre a tua vida. Vença o mundo, vença os ataques do mundo, não se prostre a ele, e saiba de uma coisa: Deus é o teu Senhor para te dar vitória. Finalizando o último texto, a fé é a vitória que vence o mundo. Diga comigo: a fé é a vitória que vence o mundo. Diga aí no teu lar, na tua casa: a fé é a vitória que vence o mundo. 1 João, capítulo 5, para fecharmos, último texto, 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Guarde os mandamentos, eles não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus, todos os que são nascidos de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Diga comigo: a nossa fé. Não deixe abalar a tua fé. Não deixe, não permita que abale a tua fé. A vitória que vence o mundo é
a tua fé. Diga comigo. Sei que vocês estão aí, pode falar. A gente já dando risada. Pastor, qual o terceiro ouvinte? Quinta-feira, às 20 horas, nós daremos continuidade falando do terceiro e do quarto ouvinte. Deus te abençoe. Uma noite de paz no teu coração. Descanse em Deus. Ele é o teu Senhor. Querido Deus, neste momento, Pai, eu oro pelos teus filhos que estão conectados, ouvindo a tua palavra. Eu quero te pedir nesta hora, Pai, visita a cada lar, a cada família, visita a tua igreja, visita os nossos amigos, nossos familiares. Cubra com a tua potente mão, com a tua presença, Pai. Guardam todos debaixo da tua potente mão. Livra de todo mal. Dê uma noite de paz. Dê a eles uma noite de quietude de alma. Pai, que eles possam descansar em Ti, em todas as áreas das suas vidas, porque o Senhor é aquele que cuida do justo. Davi falou, Pai, que ele foi moço, já era velho, mas nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Cuida dos teus filhos em todas as áreas, na saúde, nas finanças, na dispensa, em todas as áreas da vida dos teus servos, possa estar presente a tua bênção. Ó Deus, no teu nome, oramos pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelos ministros, todas as autoridades